Presidente, queria falar com o senhor um pouco do regime de recuperação fiscal. Projeto que chegou formalmente na Assembleia no início do mês e com um prazo bem apertado para ser aprovado, que é até 20 de dezembro, onde que trata aí, né, de um novo rearranjo da dívida de Minas com a União. No correr desse projeto, o senhor foi um dos primeiros a apontar algumas inconsistências, como o fato de, ao fim do prazo de 9 anos, esse regime não equacionar a dívida, pelo contrário, a dívida continuaria aumentando. E aí acabou surgindo uma nova proposta. O senhor, junto com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais, já apresentaram essa proposta ao governo Lula. Queria que o senhor contasse um pouco para a gente que momento que a gente está dessa história. Vai valer essa proposta que está na Assembleia? Vai valer essa proposta sendo discutida com o presidente Lula? O que o senhor pode contar para o nosso telespectador? Primeiro, Murilo, me permita apenas voltar um pouco para a gente fazer um breve histórico de todo esse cenário. O projeto está lá, como você falou, mas há algum tempo, alguns anos, né? Foi encaminhado para a Assembleia, mas só no último dia 17 do mês passado, que a Assembleia recebeu formalmente o plano que foi apresentado ao governo federal e no mesmo momento que o plano foi apresentado à Assembleia, no dia seguinte começou a tramitação dele na Casa, com toda a transparência que tem de ser, com toda a seriedade, obviamente, que o Parlamento sempre se pautou em todos os projetos na Casa, mas dando muita publicidade àquele plano que chegou à Casa. 4, 5 dias depois, se eu não me engano, eu pedi uma análise da equipe técnica da Casa, que na minha opinião é das melhores do país, se não a melhor do país, que são os servidores e consultores da Assembleia de Minas, para eu entender um pouco o plano que foi apresentado a Brasília. E independente dos problemas ou das discussões que existem no plano em si, me chamou a atenção algo que, na minha opinião, é o mais grave de tudo. Com todos os problemas ou com todas as imposições que o plano coloca aos servidores, ao Estado de Minas Gerais, aos serviços públicos, às empresas, ao final dos 9 anos que, se porventura o Estado aderir ao regime de recuperação, nós vamos estar devendo mais do que nós estamos agora. Essa é uma dívida importante que as pessoas que estão nos vendo saibam. Nós estamos falando de uma dívida pública que Minas Gerais tem, que iniciou, o Orion sabe muito bem disso, e vocês todos sabem, iniciou em 98 em torno de 14 bilhões de reais. O Estado de Minas já pagou, nesses 25 anos, 97 bilhões e hoje ainda nós devemos 160. Ou seja, é uma dívida que não tem fim, impagável, dificultando, assim, os serviços públicos e o dia a dia do Estado de Minas Gerais. Então, quando eu enxerguei aquele cenário, e aí depois os problemas foram aparecendo nas audiências públicas que foram tendo, e estamos tendo até hoje, inclusive, na Assembleia em cima do regime, qual que foi o movimento da Assembleia e todos os deputados? Claro, discutir o tema, mas principalmente, gente, nós precisamos discutir o principal. Por que nós estamos discutindo o regime de recuperação fiscal? Não é porque ele é o melhor projeto, mas é porque foi o projeto que foi apresentado pelo governo do Estado da Assembleia, ou seja, a única opção que foi apresentada à Assembleia, para que o Estado não voltasse, a partir do ano que vem, a pagar a parcela cheia dessa dívida, ou, na verdade, voltasse a pagar de forma escalonada. O que é a parcela cheia? Em torno de 18 bilhões de reais. Então, o que é que o Estado quis com o regime? Olha, eu não consigo, eu não posso, eu não quero voltar a pagar 18 bilhões e realmente esse valor não cabe hoje no orçamento do Estado. E apresentou aquela única alternativa. Quando nós estivemos em Brasília com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, nós fomos lá exatamente conversar com ele para dizer assim, olha, nós precisamos, em diálogo com a União, porque é a União a dona, teoricamente, da dívida, para que você possa fazer uma ponte entre o governo federal e o governo do Estado, para que a gente consiga construir, quem sabe, um novo caminho paralelo ao regime, para resolver o principal, que é a dívida do Estado. E aí apareceu essa ideia que vocês já tiveram acesso, que todos sabem, que é o quê? Abater, através de ativos ou de créditos que, porventura, o Estado tenha com a União, parte da dívida e a outra parte que sobrar, ou seja, o saldo que ficar, através de uma legislação aprovada pelo Congresso Nacional, uma espécie de refis para os estados, o que faltar que tenha um abatimento de juros e multa para que o Estado, em 12 anos, possa pagar o restante. Qual que é a diferença de uma proposta, Murilo, Orion e Elisângela, da outra? Uma, independente do conteúdo dela. Uma, ao final dos 9 anos, nós teremos uma dívida de 210 bilhões ainda e com muitas dificuldades no meio do caminho. A outra, nós sim entregaremos, na sugestão que está sendo construída, alguns ativos, alguns créditos, mas no final dos 12 anos nós teremos um Estado limpo, sem nenhuma dívida para com a União, liberando o Estado dessa amarra que tem há praticamente 25 anos.